Olá, galera do bem. Boa noite, quarta-feira, dia do nosso papinho. E a gente está aqui com a produção do Alexandre Vitorino e Luciana Pacheco, com a técnica a Roberta Calha, a direção-geral do Alexandre Polese. E hoje o nosso tema é forte, porque o bicho vai pegar. Tem muita coisa aqui que a gente não sabe e a gente precisa dessas informações. Hoje nós vamos falar sobre o sistema Mondex e a nova ordem mundial. Hoje é forte. A questão é, você quer ser chipado? Nós vamos ver isso tudo já já. Nós vamos entender nesse programa também qual é a intenção real do governo oculto instituir um chip na mão direita de cada ser humano. É normal? Pode? Não pode? Para isso, eu estou aqui com o professor de Direito, pesquisador, psicanalista, radiestesista, o professor doutor Walter Trebitz. Boa noite, doutor Walter. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é meu. Eu estou até emocionado. Muito obrigado. E a nossa querida Ângela de Pascoal, que é uma das ufólogas sempre, mais precisas do Brasil, está sempre com a gente dando informação. O bicho pega hoje, Ângela? O bicho pega. O doutor Walter tem conhecimento, já tenho certeza que vai dividir e compartilhar esse conhecimento com os nossos internautas. E eu quero saber do doutor, de cara, o que é o sistema Mondex? O que é isso que está agora, até a presidenta andou falando nisso, que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, o sistema Mondex, ele é, na verdade, uma ferramenta, um mecanismo, é um serviço, a produção de um cartão magnético, que essa marca Mondex foi comprada pelo sistema Mastercard na Europa, quer dizer, pertence à Mastercard hoje, esse sistema Mondex, e ele tem a intenção, a proposta da Mondex é eliminar o dinheiro no mundo inteiro. Então você usaria um cartão magnético para qualquer operação financeira. Acaba com a cédula, acaba a moeda. Acaba com a circulação de moeda. Entendi. Você utilizaria apenas esse cartão. Tá? Só que isso não está se viabilizando na medida da intenção que o sistema propõe. Né? Ele tem alguns problemas ainda que estão sendo estudados. Né? Existe também adaptação cultural a isso. Né? Então, vê-se que na prática não é todo o sistema. Da onde veio essa ideia, doutor? Essa ideia é a ideia da globalização. A ideia justamente de um único governo, da nova ordem mundial, a ideia de globalizar, então uma única moeda, viria com essa ideia de um sistema que você no mundo inteiro utilizaria um único cartão para circular moeda. Né? Só Entendi. Que isso tem também outras implicações que não são apenas as implicações técnicas. Né? Você ter, né, tudo que você tem financeiramente num mundo que depende de dinheiro centralizado num sistema de controle, isso tem outras implicações também que fragilizaria as pessoas com o uso disso. E é verdade que nos países europeus isso aí já está sendo aplicado em recém-nascido? É vero isso? Não. Aí são coisas diferentes. A Mondex é um sistema de administração financeira, é um cartão de circulação de moeda. E que se aplica como e quando, então? Como a Mondex é um sistema de administração financeira, como um cartão de crédito, só que não seria um cartão de crédito. Seria um cartão que liberaria crédito para você comprar. É como se você colocasse todo o seu dinheiro centralizado num administrador financeiro e esse cartão da Mondex... Teria que ser, então, aplicado e depositado na Mondex. Seria no administrador financeiro. Eu acredito que a ideia da Mondex é vender esse serviço em todos os bancos. Aquele que você tenha a conta, você faria a circulação do seu dinheiro com esse cartão. Isso é uma situação. É uma situação. E o que é que está sendo aplicado, então, nos recém-nascidos? Se é que está? Então... existe um movimento na internet que está divulgando essa informação. Primeiro que nos Estados Unidos é obrigatório, todas as crianças já saem com esse chip, na Europa a mesma coisa, não é verdade. Não é verdade? Não é verdade, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Tá? Ninguém sai chipado, até porque existe, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma proteção primaz da propriedade que começa sobre a disposição do seu corpo. Sim. Então isso não é uma discussão assim, amanhã eu vou determinar como um governo, vou chipar pessoas, vou controlar pessoas indiscriminadamente. Isso não é verdade. Entendi. Existe sim
o chip que é do tamanho de um arroz, né, um sistema de controle e acesso que as pessoas poderão optar por usar ou não, mas que não será até aonde a gente consegue conceber um Estado de direito, uma nação, uma sociedade civilizada, não vai ser obrigado você usar, você vai poder optar pelo uso. Entendi. No Brasil chegaram 77 mil chips desses comprados por uma empresa privada. Já chegaram. Já chegaram, já existe. Se você quiser colocar um para destravar a porta da sua casa, para acionar determinados sistemas eletrônicos, você pode comprar e pedir para que seja implantado na sua pele, mas isso é uma opção sua. Entendi. Isso aí, por acaso, eu não sei se estou falando besteira, isso aí, por acaso, vai colaborar para que não haja tanto roubo? Isso pode ajudar com esse negócio de saber a porta, o segredo da porta? Então, aí a gente, pode ou não? Aí a gente traz essa tecnologia para as nossas realidades, né? Também estão divulgando que a nossa presidente esteve discutindo, assinando decretos a respeito disso. Tem que ficar claro para a população que não tem nada a ver com o chip de pele. O chip que a presidente Dilma que assinou decreto de aceitação disso na nossa sociedade, na nossa legislação, é para colocar um chip eletrônico no documento de identidade. Para que todas as informações relacionadas a título de eleitor, número de CPF, número de RG, esteja ali. O chip é no documento, não é na pessoa. Aí não é na pessoa. Não é na pessoa. É no documento de identidade. Então, isso sim, a presidente Dilma já assinou, já tem discussão e já tem um projeto para viabilizar. Esse vídeo que está circulando aqui no Brasil, nas redes sociais, que a presidente falou, é sobre isso? É sobre o chip da identidade. Só que o que fazem alguns grupos? Eles destacam falas, né, e montam situações que dá a impressão que ela está se pronunciando em relação a esse chip de controle individual do cidadão, e não é isso. Não é, quer dizer que tem esse chip, então, é para documento, quer dizer, tem o chipzinho que tem tudo lá. Tudo daquelas baixarias, toda aquela burocracia, vai tudo nesse chipzinho. Vai tudo nesse chipzinho. E o do ser humano? O ser humano é como se você comprasse um celular, se você comprasse um computador, é uma opção sua, existe a tecnologia, ele tem o tamanho de um grão de arroz. Eu, particularmente, pelas pesquisas que eu faço, eu não recomendo que ninguém implante chip no seu corpo. Eu queria perguntar exatamente isso. Na sua opinião, é bom ou não é bom ter Não, esse chip? péssimo por uma centena de razões. A primeira, que o chip ele é composto de silício, né? Como uma placa de computador, ou uma memória e tudo mais. E tem uma bateria de lítio lá dentro, né? Essa composição de silício que tem lá dentro, ela é idêntica em sistemática às nossas memórias de computador, às nossas placas de computador. Para quem não sabe, e vai saber com o futuro próximo, a gente destrava qualquer sistema lógico com equações matemáticas dentro de uma placa de silício. Na medida que você implantar um sistema de silício num corpo orgânico, você pode, em tese, comandar sistemas dentro desse corpo orgânico por via remota com equações matemáticas, igual quando você digita no seu computador. Então, quem tem amor a si e a sua existência, não vai colocar um sistema que ele tem potencialmente o risco de ter um controle externo, né, um acesso externo. Isso é uma questão, né, que depende de cada um, individualmente. Não é um governo que faz isso, não é um controle que faz isso, isso é uma questão racional e lógica com cada um de nós. E vai ser uma opção de cada um de nós. Agora, doutor, a Bíblia diz que os filhos da besta seriam marcados exatamente na mão direita. Isso, a marca da besta. O chip da Mondex tem alguma coisa a ver com isso? Então, porque é bem na mão direita, vamos também esclarecer, o chip não é da Mondex. O chip é uma outra, é a Motorola, ela representa essa marca no Brasil, tá? Essa marca não, essa tecnologia no Brasil, e são outras marcas. A Mondex é dinheiro, né? Certo, não, mas a gente está falando desse chip, do dinheiro. Então, não, mas o chip do dinheiro é um, o chip da mão é outro. É outro. É outro. Ah, posso usar também para dinheiro? Poderia usar também para outros fins, tá? A tal da marca da besta, o que quer dizer lá no Apocalipse a nossa marca da besta, né, que seria na fronte, né, na testa e na mão direita? Para efeito, né, de quem escreveu o Apocalipse, né, a marca da besta significa na fronte aquilo que você pensa e na mão a sua atitude. A marca da besta significa aquilo que te fazem pensar e aquilo que te fazem agir. Essa é a marca da besta.
Não é nenhum sistema eletrônico, não é nenhuma cicatriz, não é nenhuma cirurgia, nem nada. Alguns evangélicos e alguns estudiosos da Bíblia entendem que virá uma marca, sim, de acordo com uma questão profética, que é um entendimento que algumas religiões defendem, e a gente respeita, porque é um conhecimento metafísico deles lá, que eles estudam. Agora, para efeito desse entendimento do Apocalipse, a marca da besta significa o quê? Quando ele fala da fronte, significa aquilo que te fazem pensar, que você acredita. E da mão direita é a mão da ação, é aquilo que faz você agir. Essa é a marca da besta. E para quem quiser analisar isso com mais profundidade, nós já temos essa marca da besta implantada no mundo inteiro. Porque as estruturas de poder fazem você pensar aquilo que eles desejam e fazem você agir de acordo com o que eles desejam. Então a marca da besta ela já existe. As pessoas já estão marcadas, agindo e pensando conforme, né, as estruturas bestificadas de controle e manipulação já atuam na humanidade. Então não é uma marca eletrônica, não é uma marca que vai fazer isso, não. Tá? Isso é uma interpretação, até vou deixar, né, a mensagem aí para as pessoas entenderem, tecnologia de chip é uma coisa totalmente obsoleta. Tá? Para controle mental, para controle de massa, para manipulação, e as pessoas também não precisam ficar com medo. Se não quiser usar, não usa, que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. O chip é como se fosse um chaveirinho no seu bolso, tá? Em termos de tecnologia. Para manipulação e controle, tem sistemas que você nem enxerga onde estão. Tem tecnologias aí que interferem na nossa forma de pensar, na nossa saúde. O tempo todo já está acontecendo isso há muito tempo. Então, esse negócio de chip, ninguém precisa colocar nada embaixo da pele para ser controlado ou para ser vigiado. Entendi. Tá? Angela, e os ETs que controlam o mundo, eles usam algum tipo de chip? Bom, pelo que a gente tem visto em abdução, eles colocam algum tipo de chip, sim, nas pessoas que foram abduzidas. Não na mão direita? Não na mão direita, né? No cérebro da pessoa, na cabeça, na mão também, no pé. Inclusive, tem um professor de universidade em Harvard que ele retirou vários chips. Uma hora a gente vai trazer essa pauta aqui para você também, mostrando a retirada desses implantes para controle, né? É como se fosse assim, olha, você coloca num animal chips, né, para você localizar, de localização, etc e tal. Essa questão dos chips que foram encontrados e são encontrados, né, em algumas pessoas que não pertencem nem a uma tecnologia nossa conhecida, eram e são chips como a Angela falou, são chips de controle, sim, e de pesquisa deles em relação à raça humana. Só que até essa tecnologia já é obsoleta. Eles não utilizam mais esse tipo de busca de informação. Agora, existe, sim, né, a utilização, ou existiu, e as pessoas têm que saber, né, que isso primeiro, não é tecnologia de ponta, e segundo, é prejudicial de todas as formas. Né? A gente está falando aqui do ponto de vista de utilização, né, de manipulação, mas tem a parte de saúde também, tem a parte de frequência de onda, né, de micro-onda, de celular, né, que seriam acionados por isso, e isso interfere no nosso sistema orgânico, isso dá outras consequências. Entendi. Agora, Dr. Walter, falando em governo oculto, é verdade que o mundo, quando chegar a 8 bilhões de habitantes, esse governo oculto vai fazer alguma coisa para que isso diminua para uns 500 milhões? Então, até onde isso é verdade? Existe essa gravação dessa informação, né, no monumento de pedras que foi, né, encomendado para um milionário lá num estado americano. As pessoas se impressionam com essa informação e tudo mais. Veja, já existe no mundo, no planeta, verificável 2 bilhões e 500 milhões de pessoas aptas a conviver numa quinta dimensão, que é uma dimensão de consciência mais elevada no planeta. Isso já existe. O planeta Terra está se tornando um planeta de quinta dimensão. Significa pensar que, se é um planeta de quinta dimensão, é um planeta de dimensão da espiritualidade, onde a consciência fará mais valor do que corpo, do que matéria e tudo mais. Num ambiente desse, obviamente que 8 milhões de pessoas com vibrações muito heterogêneas não vão conviver.
Agora, essa disparidade é o que sinaliza para a necessidade de uma mudança nas pessoas individualmente, e daquelas que não se adaptar, elas não ficarão no planeta. Agora, via extermínio, isso não é razoável, porque isso tem um custo enorme, e é um custo aqui, ó, né? Então, para você criar um ambiente, né, de interesse, o que ganharia quem investiria isso fazendo isso, né? Primeiro, então não é razoável pensar que alguém engendraria alguma coisa diretamente para exterminar pessoas. Isso não faz sentido. Agora, pode haver pessoas que vão sair do planeta em detrimento de situações de guerra, de conflito, né, de questões políticas, é possível. Mas não dessa forma, né, que virá uma hecatombe específica, retirando pessoas para ficar 500 milhões dos 8 milhões que tem. O que existe é que aquele que tiver desenvolvido essa consciência, ele vai ter ambiente no planeta Terra. Aquele que não tiver desenvolvido essa consciência, ele terá que sair daqui, seja da forma que for. Aí a gente não sabe se é por nave, se é no desencarne, de alguma forma ele vai deixar o planeta. Mas é meio bíblico até que catástrofes acontecerão, como estão acontecendo, para que haja realmente essa reciclagem? Então, bíblico, precisa ter cuidado com isso, porque o que acontece hoje? Antigamente nós tínhamos o demônio pictórico. O que é o demônio pictórico? Era o diabo desenhado, né? E a mídia fez um trabalho maravilhoso com isso, com os filmes que falam do demônio, para acabar com o misticismo do inferno. E acabou. As pessoas levam isso na brincadeira. O que fazem os grupos que tentam criar medo nas pessoas, né, pavor, para utilizar, né, isso como ferramenta de manipulação? Utilizam esse argumento. Catástrofe, fim de mundo, extermínio, né, implantação de chip, controle, né, enfim, eles criam outro tipo de pavor para convencimento, para manter aquele controle mental das pessoas. E essa onda que a gente vive, de pavor quanto a esses acontecimentos, é muito forte. Então nós temos, sim, questões que estão mudando o planeta, que estão se modificando, que a gente vê que existe, né, um progresso no planeta, na humanidade, né, em termos de modificação, mas, né, essa queda, né, essa perda dessa referência de pavor se transportou para isso. E está se transportando também para esse lado da ufologia. Então tem muito misticismo, muita construção falsa referente à ufologia para criar pavor, né? Então isso as pessoas precisam ter muito claro. Não entrem essa semana eu rebati várias publicações que eu recebi com mensagens do Papa, que o Papa disse isso, o Papa disse aquilo, o Papa não disse nada. O Papa é um religioso, um representante da igreja, mas atribuem frases a ele. Atribuem frases a pessoas que não falam, né, aquilo. Ah, porque o colisor de Hadron, se for acionado, vai abrir o portal do inferno. Estão dizendo o que diziam no começo do século, quando uma locomotiva começou a andar a mais de 40 por hora. Notícias velhas com caras novas, é isso? Exatamente. Então, como uma locomotiva andou a mais de 40 km por hora, as pessoas disseram que quem estava lá em cima ia enlouquecer, né? Então hoje está meio parecido, né? Então tem um colisor de hadrons, que é uma máquina para, né, para experiência científica da física. Então eles criam todo esse universo, né, de medo e de pavor em torno das pessoas, para criar, né, esse controle de massa, né? Que na verdade, quanto mais as pessoas pesquisam e buscam a verdade em relação a isso, mais elas se libertam desse tipo de, na verdade, que é uma perturbação, né? Uma perturbação de controle. Entendeu? Então tem que ficar frio. Tem que ficar calmo, prestar atenção, né? O verdadeiro chip das pessoas é a sua inconsciência, a sua ignorância é seu verdadeiro chip, né? A ignorância das pessoas está na marca da besta aqui da mão. E essas pessoas que têm muito medo dessa marca da besta, como que elas têm que se portar? Tem pessoas que têm pavor, a marca da besta, fica um terror. Como que ela tem que se portar? O que ela tem que fazer? Bom, em primeiro lugar, isso é uma metáfora do Apocalipse. Tem que ser entendida de acordo, porque a Bíblia ela é muito metafórica, ela é muito parabólica, né? Parabólica não, mas é muito cheia de parábolas, né, dentro da Bíblia. Então, ela tem uma representação que deve ser entendida, né, de acordo com uma realidade, né?
e não com fatos, né, que coincidem com alguns tipos de comportamentos. Então, isso aí é a marca da besta. Até porque o chip que vai na mão direita, ele pode ser instalado em qualquer lugar do corpo, não só na mão direita. Em qualquer lugar do corpo. A mão direita foi só É uma comodidade, opção, é mais então. fácil, é subcutâneo, é mais Entendi. perto, é fácil de você controlar, de você ver se tiver. Mas é que coincidiu, né? Coincidiu com a Bíblia, que é a marca. com a informação, Entendi. exatamente. E aí cria tudo isso, né? É tudo isso. Mas já já a gente volta, porque nós vamos ver também um documento que a dona Ângela trouxe, mostrando a Royal Society fazendo reuniões com os países mais poderosos para preparar o contato massivo. Já já, tá? Doutor Walter, é assim, esse chip, voltando a falar do chip, eu estou insistindo no chip, porque os internautas querem saber. Depois que fizer uso, que aplicar esse chip, se tiver que tirar esse chip, é verdade que leva a pessoa até a morte? Isso é o papo que rola por aí, né? Não vai morrer se pôr, né, e não vai morrer se tirar. Pode ter algum tipo de prejuízo. Por quê? A tecnologia de radiofrequência, de frequência de onda de celular, até de radiação atômica, não atua no ser humano de forma igual. Existe na Rússia uma cidade que tem 1.400.000 habitantes que vivem em interferência de energia nuclear, de radiação atômica, 600 vezes maior do que nós toleramos. Ninguém sai, ninguém entra daquela cidade. E são pessoas extremamente fortes, extremamente saudáveis, mas que resistem à radiação atômica, que veio daquele desastre de Chernobyl. Essas pessoas não saem de lá, estão isoladas naquela cidade, por N razões, e uma também é a contaminação, né? Porque se elas saírem de lá, né, com essa... Então, se vê que o ser humano ele não reage da mesma forma em relação a tudo, de forma igual. Tem gente que vai ficar extremamente doente e tem gente que não vai sentir nada. Então não dá para se dizer, é como o celular hoje. Tem gente ficando doente por causa de onda de celular e nem está sabendo. E tem gente que não fica doente de jeito nenhum. Então o ser humano ele não é igual. Então não dá para se ter precisamente isso. O que acontece com o chip? O chip ele é introduzido como se fosse com uma pequena injeção, como se fosse uma injeção. Ele é injetado com uma agulha debaixo da pele. Muito bem, ele tem uma bateria de lítio lá dentro. Se essa bateria de lítio se romper, que é muito difícil, porque ela é microbateria, é capaz de haver um envenenamento, a pessoa morrer. Mas para isso acontecer, ela precisa esmagar a mão, mas aí ela já está morta por outras vias, né? Não vai ser por conta disso. E o chip não é tipo lá o Havaí 5.0, né? Esse sistema se destruirá em 20 segundos. Ele não tem isso, né? Que se você cutucar ele vai explodir e vai te matar. Isso também é ficção, não tem nada disso. Pode colocar, pode retirar. Claro que tem que ter um cuidado, né, de asepsia, tem que ter um cuidado para retirar também, né? Um sistema eletrônico, né? O lítio é venenoso, tem todo esse, mas não tem essa de que eu vou mexer no chip e ele leva até a morte. ele vai me matar se eu tirar. Nossa, que isso é assim uma. O brasileiro tem um pouco de exagero em tudo, né? Mas aí que está, é justamente faz um teatro em tudo, né? É o ponto que eu estou querendo mostrar. Cuidado, né? Porque eles estão usando informação, né? Transformando informação verdadeira em mitos e em verdades que não fazem nem o menor sentido. Tá vendo, doutora Márcia? Futura comendadora nossa, né? A senhora chiparia ou não? Não chiparia. Não, né? Ficaria bem na sua, né? É isso aí, é como o doutor Val está falando, precisa tomar cuidado, né, Angela? Eu não chiparia também. Angela, vamos ver o documento que você trouxe para mostrar as reuniões dos países mais poderosos. O pessoal me cobrou muito, inclusive, né? Porque eu falei da Royal Society. Roberto, se você puder colocar e tiver em mãos, coloca pra gente aí. Manda, Roberto. La Royal Society de Inglaterra le pide a la ONU que se forme una oficina especial para prepararnos ante el contacto con seres inteligentes del universo.
Un grupo de científicos de la Royal Society advirtieron que los gobiernos del mundo también deben prepararse para un posible encuentro con extraterrestres. En enero del 2011 trascendió que en la prestigiosa revista Philosophical Transactions, investigadores británicos señalan que la humanidad tiene la posibilidad real de saber si estamos o no solos en el universo. Los científicos Martin Dominic y John Sarnecki publicaron esta advertencia. Si ocurre que no estamos solos, esto afectará la manera en que la humanidad se entiende a sí misma y necesitamos estar preparados para las consecuencias. En forma sorprendente, Dominic y Sarnecki señalaron que de ocurrir un contacto con extraterrestres, la falta de coordinación debe ser evitada con la creación de una estructura mundial gobernada por un organismo internacional que sea legítimo políticamente. Los investigadores recordaron que para un contacto con otros seres inteligentes, en las Naciones Unidas existe un mecanismo institucional que fue creado en 1959, el Comité para Usos Pacíficos del Espacio Extraatmosférico. Los Estados miembros de este comité necesitarán poner en la agenda de la Asamblea General de la ONU los asuntos sobre la vida extraterrestre. En este punto, cabe recordar que en el 2010, en la Royal Society, hubo una reunión para discutir el tema. Trascendió en los medios que la ONU había designado a una embajadora ante los extraterrestres, la astrofísica de Malasia Maslan Othman, que participó en la Royal Society y quien es la directora de la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la ONU. El experto en ovnis del gobierno de Inglaterra, Nick Pope, explicó. The Royal Society had a discussion meeting earlier this year called The Detection of Extraterrestrial Life and the Consequences for Science and Society. And one of the questions asked was, who speaks for planet Earth? And Dr. Othman simply said, well, look, maybe the UN Office for Outer Space Affairs should have a role in that. Which would mean her. It would mean her. So I think what was an intriguing possibility. En caso de que se presente el contacto, ¿quién hablaría en nombre del planeta? La ONU y la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior que dirige Maslan Othman son las autoridades planetarias que vienen a nuestras mentes. Pareciera que en la ONU aún no desean hablar públicamente de los preparativos en caso de establecer comunicación con otras inteligencias. Y trataron de desmentir que ya existe una embajadora ante los extraterrestres, la astrofísica Maslan Othman. Hay que tener presente que en la ONU, desde febrero del 2008, han ocurrido a puerta cerrada reuniones secretas sobre la vida extraterrestre. Además, los gobiernos del mundo están desclasificando sus documentos sobre la realidad del fenómeno ovni, mientras los avistamientos parecieran multiplicarse en todo el mundo. Las evidencias ya no se pueden ocultar. Además, trascendió que el 23 de enero del 2011 en Arabia se reunieron en un mismo panel científicos e investigadores de élite, como el científico Stanton Friedman, el físico Michio Kaku, el investigador Jacques Vallée, el miembro del Supremo Consejo de Asuntos Islámicos Zagloul El-Nagar, el especialista británico Nick Pope. El título del panel fue Contacto, aprendiendo del espacio exterior. Una reunión para tratar evidentemente el tema del contacto organizado con seres inteligentes extraterrestres. Ângela de Pascoal, Sim. explica esse vídeo pra gente. Então, na realidade, está vendo algumas reuniões na Royal Society, eu tenho acompanhado isso muito de perto, porque, inclusive, pessoas renomadas do meio tanto científico, do meio político, são os 8 países mais poderosos do mundo que se reúnem, né, para tratar do assunto de uma futura relação com os seres extraterrestres. E como é que... E é sobre biologia mesmo, de como vai ser essa relação. E como é que repercutiu o Papa? O Papa falando, os ETs estão aí. Faz o quê? Um mês isso? Na realidade, o Papa ele participa, o Vaticano participa também, inclusive, da questão da Royal Society, porque o Vaticano tem muito conhecimento, tem um dos maiores laboratórios de astronomia, inclusive nós tínhamos lá o senhor Baldaracchi, que era um dos grandes pesquisadores de ufologia, né? E nós temos vídeos também do Vaticano, mas as coisas estão aí, né? Na realidade, os governos estão se organizando, alguma coisa deve ser efetivada, alguma coisa deve acontecer, até porque a própria União Soviética liberou OVNIs, vídeos oficiais de OVNIs. Que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Ângela, e é verdade que o Vaticano ele tem contato com 4 diferentes tipos de ETs? É verdade. Pelo menos isso quem fala é o próprio membro do Vaticano.
que falou? Que falou. Quais seriam esses tipos? Os Então, reptilianos? não. Eles são humanoides. Os seres que o Vaticano diz que tem contato são seres parecidos conosco. Porque esse que teve contato com o João 23... É o João 23. Ele era muito alto, né? Sim, Tipo, ele era um pouquinho loiro, mais alto que o nórdico, doutor aqui. Nórdico. Tipo era nórdico. assim. O João 23 teve contato com um ser nórdico no Palácio do Vaticano. Ali mesmo. Onde ele disse para os secretários, somos todos filhos do mesmo Deus. Foi Exatamente. isso? Exatamente. Então isso é vero. É vero. E na realidade, o que o Papa está deixando aberto é que todos serão recebidos em nome de Cristo. Isso o Papa deixa claro. Ele nas até entrevistas. brincou que ia batizar, ele fez até uma fez essa brincadeira, que ele é bem que louco esse se Papa, né? pintasse os ETs, eles até batizariam ele, É. né? Ele já é católico, entendeu? É verdade. Hoje lá, eu estava vendo um filme esses dias que chama Hangar 1, sobre ETs. E esse filme, ele diz o seguinte, que a guerra nuclear não aconteceu graças aos ETs. O que você me fala disso? Eu acho que nós temos bastante salvaguarda de ETs, de seres bem mais evoluídos que nós, porque nós somos ainda bebês cósmicos, né? E, de certa forma, eles usam o princípio de não interferência, mas quando a gente for colocar realmente a biosfera, que é o planeta todo, em risco, eu tenho certeza que eles vão interferir, assim como interferiram no meteoro da Rússia, que na descida desse meteoro, aparece uma nave realmente intercedendo esse meteoro e estilhaçando ele aos pedaços, né? O doutor acha também, doutor? Com toda certeza. Existe, hoje em dia, essa possibilidade de não nos destruirmos em caráter global, justamente pela interferência deles. Porque existe civilizações que a gente classifica como confederadas, que pairam no nosso sistema e monitoram e vigiam a nossa atuação. Então, eles até são bastante claros, lineares e éticos em dizer, se vocês querem se autodestruir, é uma decisão de vocês. O planeta pertence ao universo. Então, o planeta, a gente pode agredir, a gente pode acabar com a água, a gente pode tornar inabitável. Agora, a destruição da massa do planeta, a destruição de outros elementos, inclusive elementos que se transportam para o universo, e a energia nuclear mal utilizada interfere de uma forma drástica no nosso sistema do universo local, isso tudo já foi bastante monitorado. A deflagração das 2 bombas nucleares da Segunda Guerra Mundial foi assim o pingo no copo d'água para que eles tolerassem ainda uma ação global destruidora nossa. A partir daí, tudo que se fala que tem ogiva nuclear, tem bomba atômica, é só discurso. Isso não existe, de fato, como arma a ser deflagrada entre os povos. Existe como força política de manipulação, de controle de Estado e tudo mais, mas as ogivas nucleares que poderiam ser deflagradas, elas são, se forem ativadas, são automaticamente desativadas. Entendi. Porque eles querem e precisam preservar não só o universo local, como o nosso planeta. Então isso historicamente acontece. A gente tem relatos já, o próprio governo americano, quando teve um contato na década de 50 relacionado a isso, já foi discutida essa questão, já foi questionada essa questão, inclusive as pessoas que têm a capacidade de canalizar essas mensagens trazidas desses confederados relatam isso, mas assim com muita intensidade, com muita frequência, né, que essa interferência deles contribuem para que a gente se preserve, né, e se mantenha, né, um pouco mais coeso, né, um pouco mais num certo equilíbrio entre nós mesmos aqui. Agora, é claro que pequenas guerras e guerras entre nós e autodestruição, isso é uma coisa nossa, que é o princípio da não interferência que a Ângela então, falou. ao contrário do que muita gente diz, que tem uma galerinha aí também que fala um monte, né? Mas assim, então, ao contrário, os ETs são do bem, eles estão próximos para nos ajudar. E eu pergunto, existe os do mal? Então, qual que é o conceito de bem e mal? É um conceito moral nosso, né? No universo não existe bem e mal. Existe o útil, existe o necessário, existe, né, aquilo que acontece pelo próprio curso do universo.
O universo ele não tem, o conceito de bem e mal é nosso, é moral. A nossa sociedade humana que construiu o bem e o mal, né? Essa ideia dualística, né? O que para nós é o ET do mal? É um ET utilitarista que exerce a sua atuação no planeta de acordo com o que ele precisa tirar do planeta e do ser humano para o que lhe serve para ele. E muitas vezes é à custa de vidas humanas, à custa da saúde do ser humano. E isso é o que a gente chama de mal. Eles não necessariamente são do mal, mas eles nos fazem mal porque eles atingem os nossos interesses dentro de uma ética nossa. Entendi. De preservação coletiva. Eu não posso aceitar que um extraterrestre abuse da sua independência, da sua liberdade, da sua saúde, porque é uma ética nossa de relação que a gente tem com que outros extraterrestres de maior espiritualidade conhecem também, né, essa ética. Agora, existem aqueles que são o que a gente chama de utilitaristas, né? Eles precisam de determinados minérios, eles precisam de determinados elementos orgânicos que eles tiram das nossas vacas e de alguns dos nossos semelhantes humanos que eles capturam e levam para bases subterrâneas no planeta, no qual eles retiram aquilo que eles precisam, principalmente das nossas glândulas. Tem um grupo de Grace que faz essa pesquisa lá na base Dulce, na área 51, e isso é o mal mesmo, porque a pessoa que vai lá para baixo, ela vai para ser colocada dentro de vidro mesmo, saindo bolinha, como todo mundo fala na ficção científica. Isso é uma realidade que a gente tem relatos. Então é verdade? É verdade, isso é verdade. Isso não é brincadeira, não. Então esse é o mal. Por isso que quando a pessoa brinca, eu queria ser abduzido. A abdução é um processo invasivo e que fere a sua liberdade universal como ser universal e como ser humano. Então tem que tomar cuidado com essa brincadeira. E essas pessoas que são abduzidas e voltam numa boa, contando umas histórias? Então, são pessoas com depoimentos até de pessoas que tiveram filhos deles. Sim, são pessoas que participaram de experiências com eles e que conseguiram sobreviver, tanto psiquicamente como fisicamente. Mas não é todo mundo que consegue. Né? Tem gente que volta, desculpa a simplicidade, pirada. Né? Tem gente que enlouquece com essas experiências que eles fazem. E tem gente que suporta isso. Né? Suporta o processo de abdução, consegue trabalhar isso, né? Faz tratamento. Então são experiências dolorosas. Algumas são. Não é brincadeira, não. Não brinquem com isso. Sabe? Assim como a gente tem uma expectativa de receber umas civilizações no planeta que contribuem, que nós possamos contribuir também. Não vamos só esperar ser salvos, vamos salvar o universo também com o nosso trabalho. Vamos contribuir também, né? Vamos ligar as coisas. Claro. Assim como a gente tem essa expectativa, né, e existe essa realidade, também existe uma realidade difícil e terrível, que tem que ser... Agora, vai acontecer? É para todo mundo ficar apavorado? Não. Mas tomem cuidado, vamos pesquisar, vamos conhecer, vamos saber. Vamos saber a verdade. Eu, por exemplo, galera, eu estava aqui na boa, para mim foi uma informação bem nova, porque eu já achava que tudo bem, ia lá dar uma volta, conhecia, batia um papo por telepatia ou não, e vinha linda, intacta, né? Não, eu já achava que era assim, agora já estou com medo. Não é... Veja, a verdade está dentro de nós. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você destravar o seu chip, né, da inconsciência, mais você vai ter condição de entender todo esse processo. E menos você vai ser suscetível a receber a visita daqueles que querem utilizar, né, se aproveitar de uma situação utilitarista. Quem tem consciência, ele se liga. O que no começo da nossa entrevista que eu falei, a quinta dimensão da espiritualidade. Essa não permite que isso aconteça. Entendi. E justamente essa relação que o planeta está recebendo é que trava esse anseio bélico, esse anseio destrutivo que existe em ainda alguns grupos dentro do planeta. Essa questão de bomba nuclear e tudo mais, isso é mitificado e eliminado justamente com essa energia, que é a energia da construção. Só que a nossa construção ela é individual. Não virá um avatar salvador salvar as almas, cada um se salvará pelo seu trabalho individual. Pela sua consciência. De busca de consciência, de se libertar da ignorância. E uma recomendação muito interessante, que até dia 28 nós estamos tendo uma transição com uma chuva, vamos dizer assim, para ser simples, de prótons do planeta, que é justamente para
haver, né, uma mudança no padrão vibracional do planeta. Energizar, né, sendo mais simples. Então, gente, fujam do conflito. Fujam do conflito, pelo menos até dia 28. Até dia 28. Quem ora, ore com fervor. Quem medite, medite com fervor. Quem faz concentração, faça com fervor. E fujam do conflito. E quando eu falo conflito, não é uma discussão de trânsito, não é uma discussão com o marido, é uma discussão até interna. Fujam do conflito, fiquem em paz. Em paz. Porque quanto mais vocês estiverem nessa sintonia, mais vocês vão assimilar, mais vocês vão ter essa porta aberta. A prática do perdão, eliminar Prática os do sentimentos perdão, ruins. se puder fazer essa, né, essa limpeza de si, faça também, que é um momento, esse é o momento. Depois do dia 28 pode ficar bravo Não, de não novo. é que depois, é que é um momento, vamos dizer assim, é um ponto chave, Tá. né? Depois Então de esse ponto-chave está acontecendo. está acontecendo. Não é que não tem nada. Não é também, não é que Tá. não vai acontecer nada. Entendi. Está acontecendo, só está acontecendo coisa boa. Né? Os catastrofistas estão dizendo que vai cair isso, vai acontecer aquilo, mas é o contrário, está acontecendo coisa boa. E quem estiver em sintonia vai sentir, já está sentindo isso. Né? Então, quem recebendo essa mensagem, aproveitar o momento, vai ter um ganho, e vai ser um ganho que vai perceber a curto prazo. Né? E ganho o quê? De uma sintonia, de uma espiritualidade melhor. Um dia seguinte em que a gente não vai mais se preocupar com guerra, a gente vai se preocupar em sanar a fome, vai se preocupar em conservar o planeta, vai se preocupar em renovar as energias que a gente desperdiça. Um novo nível de consciência. Na verdade, Um novo nível de consciência. Novo nível de consciência. Na verdade, nesse dia 28, é uma grande energização Sim. para o planeta. Sim. Que já É vem- assim que a gente tem que encarar. E o ápice é esse dia 28. Tá bom. Eu quero agradecer a presença do professor de Direito, pesquisador, psicanalista, radiestesista, professor doutor Walter Trebitz. Muito obrigada pela que sua agradeço. presença. A gente adorou essas informações. Obrigada pela visita da doutora Márcia, futura comendadora, que vai estar aqui com a gente para fazer uma pauta, né? Vai sim. Vamos, né? Vamos marcar. E a nossa querida ufóloga, Ângela de Pascoal, Uma honra, obrigada né? pelo Uma honra carinho estar da contigo, amiga. presença. Sempre é um prazer enorme estar com você. E na próxima vez vamos falar também, que a gente precisa voltar a falar, sobre o projeto Bluebeam. Vamos falar E sim. os internautas estão pedindo muito. Vamos falar. Ele E não- vamos saber da próxima pauta agora, a sexualidade, A sexualidade dos como ETs. eles são Não parecidos e percam. como eles são diferentes. É. Então, próxima Como é que pauta. rola isso aí? Nós vamos saber tudo direitinho. Então, galera do bem, me sigam no Instagram, @LucimarAParisi. Na próxima quarta, a gente vai estar aqui com um papo gostoso para vocês, às 9h, 21h, aqui, na TV Geração Z.